Olá, que bom encontrar você mais uma vez para podermos conversar, meditar temas que mergulhem muito mais na alma, no coração, que falem ao mais profundo de nosso ser. E hoje eu quero falar sobre águas tranquilas, almas tranquilas. É uma sugestão de imagens que se compõem. Estar próximo a águas tranquilas é estar com a alma tranquila. E essa imagem é de um clássico poema bíblico, escrito pelo rei Davi, provavelmente ainda na sua juventude, o Salmo 23. É uma sequência bela, mas eu quero destacar apenas esses 3 versos. Ele diz assim: O Senhor é meu pastor, leva-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Que sequência! Ele está dizendo que a alma dele não é sem dono. Ele está dizendo que a vida dele não é sem dono. Ele tem um pastor, ele tem um guia, ele tem aquele que o conduz. E é interessante perceber que nós estamos vivendo um tempo não religioso, pelo menos na teoria. A gente está vendo as pessoas negando a religião, negando a dimensão dos ritos, da vida em comunidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A alma humana carece de guia. Santo Agostinho foi um dos que melhor entendeu isso. Logo no começo de um dos livros mais importantes já escrito no Ocidente, alguns colocam que nele está as raízes de uma verdadeira psicologia, que é o Confissões. Já neste início, ele diz assim: a nossa alma está inquieta enquanto não repousar em Deus. Nós, na verdade, somos guiados sempre. Não há meio termo. Carecemos de um guia, carecemos de algo que nos conduza. E quantos de nós estamos sendo conduzidos por senhores tão destruidores? Quantos de nós estamos sendo conduzidos por vícios, dinheiro, avareza, ira, sentimentos de vingança, a ideia do vazio e, consequentemente, a revolta. Eu tenho lidado com pessoas que estão chegando à idade madura, crepuscular, como se diz,
e começam a enxergar isso como se fosse um dano. Porque eu não consigo ter mais as aventuras da juventude, porque eu não consigo mais ter aquele tipo de felicidade que eu estou vendo no Instagram de uma amiguinha, de uma nova pessoa que está tentando me orientar em como ser feliz. E a ideia de ser feliz é experimentar a aurora, é experimentar os primeiros momentos do dia. E muitas vezes essas pessoas esquecem de carregar as memórias de gratidão, de tantas coisas belas que Deus lhes deu. É assim também que muitos estão enfrentando dores, revoltados, doentes e estão revoltados com a vida. Não conseguiram ainda entender que há, em meio a invernos, primaveras que nascem dentro. Olha lá. Quem está sendo o seu guia? Quem está sendo o seu pastor? Quem está sendo aquele que está dirigindo sua vida? Muitas pessoas estão tão temerosas com amanhã que transformaram esses guias em mais trabalho, em mais conquistas, em se eu tiver garantias, dinheiro, se eu tiver posses, eu chegarei amanhã feliz. Que grande ilusão. Eu já ouvi homens que conquistaram impérios no aspecto de posses, de números, mas terminaram sozinhos dentro dos seus palácios. Eu lembro de um que dizia que construiu uma casa com 15 quartos. A ideia dele era juntar ali filhos, netos, 2 gerações, 3 gerações. E estava chegando à sua velhice de uma forma tão absurda que nem os próprios filhos queriam conversar com ele. O que estamos fazendo de nossa jornada? Davi coloca o poeta, o rei, o salmista: o Senhor é o meu pastor. Eu tenho um guia, eu tenho um valor, eu tenho uma ideia de vida, eu tenho raízes. Eu sei que mesmo que o vento do lado de fora seja tempestuoso, há uma árvore que as suas raízes estão fincadas de uma forma profunda. Agora, olha isso aqui. Esse pastor me leva, me guia, me conduz a águas tranquilas. Os pastores de ovelha, os pastores do rebanho, do animal, ovelha, eles sabem que se levarem as ovelhas para córregos, riachos violentos, tumultuosos, elas não vão ter a paz de beber a água e matar a sede. Eles precisam conduzir a águas tranquilas, correntes não tumultuosas.
E aí, como fazer isso quando lidamos com a alma, com o ser humano, num tempo onde você liga a televisão, você entra na internet, tantas vezes você chega na sua própria casa e é só tumulto, águas inquietas. Eu lembro quando criança, eu morava num local, na verdade, eu passava férias ali, era a casa de uma tia, e tinha um córrego, tinha um riacho. O som daquele lugar, todas as manhãs, a água correndo tranquilamente, sempre no mesmo tom, sempre na mesma harmonia. Que imagens, que memórias lindas. Eu lembro que eu acordava, estava em período de férias, tomava café da manhã e ia para próximo. Ficava ali meditando. Sim, eu era criança. Pensando em tantas coisas extraordinárias. Depois, quando me aprofundei mais nas figuras bíblicas, nos símbolos bíblicos, essa água tranquila que passa, lavando tudo, é uma imagem sempre presente na relação espiritual do ser humano com Deus. Mas agora imagina um córrego que ele é interrompido por alguma coisa, por um desvio, por uma obra. Aquela passagem vai conter águas que vão com o tempo ficando sujas. Lama vai agregando dejetos, corpos mortos de peixes que estavam ali. Mas basta que aquilo que impedia com que as águas corressem seja excluído, que tudo volta ao normal. E onde a água passa, ela lava, ela limpa, ela restaura, ela renova. Sabe? Eu quero dizer para você, de uma forma muito especial, que é hora de voltar a águas tranquilas. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui o link, sobre felicidade. E tem uma imagem que o Aristóteles, o filósofo, propõe, onde ele diz que a gente precisa entender qual a diferença de carência e privação. Carência é aquilo que nós não temos e tantas vezes desejamos e tantas vezes queremos alcançar. Em determinados aspectos, nós colocamos pesos em nós que não valem a pena. Não vale a pena viver a carência daquilo que nos destrói, daquilo que nos corrompe, daquilo que não é bem. Ah, meu Deus, eu vivo a minha vida carente de conquistar, de possuir. Mas ele vai falar que há uma outra dimensão que é a privação. E aqui está um segredo que o Evangelho, nosso Senhor Jesus, vai trazer sempre para nós. A privação é a falta daquilo que nós já possuímos. Que coisa maluca essa daqui, hein? Aquilo que é nosso, mas nos privamos. A relação com Deus é nossa. Deus nos fez para habitar em jardins e nos relacionarmos com Ele. Deus nos fez para a quietude da alma. Há um
um filósofo e pensador cristão antigo chamado Clemente de Alexandria, e um dos homens que melhor pensou foi o Jean-Yves Le Loup, num livro Introdução aos Verdadeiros Filósofos, um estudo sobre os padres gregos, um continente esquecido do pensamento ocidental. Infelizmente esse livro está fora do catálogo da Vozes, mas você consegue ele em algum sebo. Le Loup vai falar de uma ideia que um pensador, um filósofo cristão do início do século terceiro aqui vai propor. Ele vai falar, é o padre Clemente de Alexandria. Ele vai falar que nós somos chamados para a apatia, que não tem a ver com aquela ideia de ser indiferente às coisas, mas com a ideia de ser completo pelo amor de Deus. E por sermos completo pelo amor de Deus, nós não iremos viver sendo jogados de um lado para o outro em relação à falta, à carência. Eu preciso disso para ser feliz. Eu preciso disso e daquilo para conquistar a minha plenitude. Não, ele vai dizer o seguinte: o estado de apatia é o retorno à verdadeira natureza do homem, à imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de um amor desembaraçado de todas as patologias do eu medroso e acanhado. Trata-se de um apaziguamento das tendências desordenadas de nossos desejos, uma reorientação deste para o vivo, que é o único que pode satisfazê-lo plenamente. Então, ao invés de você viver uma vida desordenada, uma vida de carências, buscando o caos para tentar ser feliz, o chamado é: aquiete-se em Deus. Comungue com Ele. Encontre a plenitude da sua vida num relacionamento pleno com Ele. E aí você vai entender que as suas águas tranquilas transformarão a sua alma em tranquila. Não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com relacionamento. Até o próximo Meditações.